Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegou o grande dia, esse webinar tão especial e tão aguardado, que é o lançamento do botão do WhatsApp do RD Station Marketing. Eu ouvi um amém? Não, eu não ouvi um amém, porque eu estou sozinha na minha casa. E todos vocês estão sozinhos na casa de vocês. Mas eu queria dizer que o nosso chat está aberto, então mandem perguntas, interajam, vai ser muito legal compartilhar esse momento tão esperado com vocês. E, aliás, quem mais, além da RD, nós todos da RD, e o Eric Santos, claro, estava ansioso por esse momento? Comenta com a gente, abra o seu coração, declarações de amor para a RD, e o que mais você já achar que deve, que nós devemos saber, então liberte-se. Esse momento é nosso e esse momento é nosso compartilhado com você. Eu sou a Mari Sense, do time de eventos da RD, e hoje eu vou conduzir esse webinar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, eu estou bem animada e também estou bem nervosa, mas também estou bem feliz. A gente preparou uma pauta muito completa, para que não fique nenhuma dúvida, mas se ficar alguma dúvida, tudo bem, que tudo vai ser esclarecido, a gente está aqui para isso. Eu vou falar para vocês que são 4 tópicos principais que a gente vai trazer hoje, eu vou ler, porque eu não decorei. E o primeiro, então, é o aumento na captura de contatos e informações. O segundo é o atendimento mais próximo em tempo real. O terceiro, facilidade, rapidez para personalizar o pop-up de acordo com a sua estratégia. E o quarto é entender o impacto do WhatsApp nos resultados. Bastante coisa, né? Vocês estão prontos? Eu estou prontíssima, mas eu não vou estar sozinha. Eu chamei 3 convidados para estar comigo aqui hoje, nesse dia tão especial. Então, com vocês, a analista de sucesso de cliente na RD, a Jéssica Mauro, a Jess, o CEO da agência parceira da RD, a 8D Pro, e também palestrante do RD Summit, Marcão Andrade. Marcão, seja bem-vindo. E por último, mas não menos importante, a gerente de produto do time de conversões do RD Station Marketing, Laís Souza. Sejam todas muito bem-vindas. Seja muito bem-vindo, Marcão. É um prazer ter vocês aqui. Então, por favor, se apresentem aqui para quem está assistindo, começando por você, Jess. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, eu trabalho aqui no setor de CS da RD, então sou gerente de sucesso do cliente por aqui. Marcão, conta pra gente, então, quero te ouvir, saudades, inclusive. E Mari, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcão, do 8D Pro, somos uma agência parceira da RD e hoje eu venho falar de um assunto mega esperado e eu estava aguardando muito, infelizmente já temos até uns casos para contar aí hoje. Legal, Marcão, obrigada. Laís, é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís Souza, eu sou gerente de produtos do time responsável pelas ferramentas de conversão do RD Station Marketing. Obrigada, gente. Laís, aproveitando o embalo, eu gostaria que você fosse a responsável por trazer oficialmente essa novidade. E eu não vou falar mais nada, agora tá contigo, esse momento tão esperado. E vai lá. Vamos lá, pessoal. Bom, para matar logo a curiosidade, eu queria mostrar para vocês super rápido o vídeo de lançamento do botão de WhatsApp e logo depois do vídeo eu já falo um pouquinho mais sobre as novidades. Deveria ser fácil assim para os seus clientes falarem com a sua empresa, né? Agora é o WhatsApp no seu site com RD Station Marketing. Clique, você insere nas suas páginas. Clique, os contatos falam com você. Atenda seus visitantes mais rápido. Capture contatos e comece a prepará-los para venda. RD Station Marketing. Planos a partir de R$19,00, sem fidelidade. Faça agora seu teste grátis. E se quiser ter o histórico das conversas e não perder mais nenhuma oportunidade, que tal experimentar também o RD Station CRM? É gratuito. Para quem não conhece, para quem nunca viu o botão do WhatsApp, eu vou explicar rapidinho como ele funciona. Ele é um botão flutuante que você publica no seu site ou nas suas landing pages e ele tem o logo do WhatsApp. O objetivo ali é incentivar os visitantes no seu site que estejam interessados, que queiram tirar alguma dúvida com a sua empresa, a falar pelo WhatsApp com a sua empresa. Quando esse visitante ele clica no botão, nesse logo do WhatsApp, ele abre um formulário, ele se cadastra nesse formulário e ao clicar em iniciar a conversa, ao clicar no CTA do formulário, ele vai ser direcionado para o WhatsApp. Se ele estiver navegando pelo celular,
ele vai ser direcionado para o WhatsApp Web. Desculpa, se ele estiver navegando pelo celular, ele vai ser direcionado para o aplicativo do WhatsApp instalado no celular. Se ele estiver navegando pelo computador, ele vai ser direcionado para o WhatsApp Web. Então, ao mesmo tempo em que a sua empresa coloca um possível cliente em contato pelo WhatsApp com o seu time comercial, você gera um contato na base de leads do RD Station Marketing. Pois bem, e agora sim vamos falar das novidades, da nova versão do botão do WhatsApp. A primeira delas é a parte de personalização. Agora é possível personalizar o botão do WhatsApp, adicionar campos no formulário para que você faça as perguntas corretas ali para o seu lead e gere leads mais qualificados. Você consegue também alterar os textos do formulário, as cores, adicionar imagens e, enfim, trabalhar toda a parte de personalização de acordo com a identidade visual da sua empresa. E também você consegue alterar a posição do botão no seu site para publicar ele no canto mais exclusivo ali do seu site, né? Normalmente, os sites têm alguns elementos ativos na página, então para que o botão não entre em conflito com nada no seu site, você consegue alterar essa posição. O outro benefício desse lançamento, dessa nova versão, é que agora é possível publicar mais de um botão por conta. Então, existem empresas que têm diferentes tipos de atendimento, às vezes você tem um atendimento B2B, um número de atendimento B2B, um número de atendimento B2C, ou até mesmo, por exemplo, no caso de uma imobiliária, em que você tem um corretor para locação e um corretor para venda, você consegue agora criar diferentes botões e instalar em diferentes páginas do seu site para fazer esse atendimento mais direcionado. Mas uma informação importante, é apenas um único número de telefone por botão. E por último, a tela de análise. Agora é possível entender um pouquinho mais de qual é a eficiência do botão do WhatsApp dentro da sua estratégia. Então, na tela de análise, você vai conseguir acessar o número de visitantes que visitaram as páginas onde um botão está instalado, a quantidade de leads gerados pelo botão de WhatsApp, assim como a taxa de conversão entre visitantes e leads, e você vai conseguir analisar os canais de conversão. Então, quais são os canais de conversão que mais atraíram visitantes e leads para o botão do WhatsApp, para entender quais canais que vale mais a pena investir dentro da sua estratégia. Se eu pudesse resumir, como a Mari já falou ali no começo, os 4 principais benefícios do botão do WhatsApp, eu colocaria nessa ordem, nessa lista. Então, com o botão do WhatsApp, agora a gente tem uma nova ferramenta de conversão no RD Station Marketing, então você ganha o aumento de captura de contatos dentro da sua estratégia e também a possibilidade de conseguir informações mais qualificadas dos seus leads. Você coloca no seu site, nas suas páginas, um canal de atendimento muito mais próximo e em tempo real com os seus visitantes, com os seus prospects. O terceiro ponto é a facilidade e rapidez, tanto para personalizar quanto para instalar o botão do WhatsApp nas suas páginas. Eu gostaria de reforçar um ponto aqui, que a ideia é publicar o botão sem que você precise alterar nenhuma linha de código do seu site. Quem já utiliza o RD Station Marketing sabe que nós temos o código de monitoramento. Esse código de monitoramento você instala no seu site e com ele é possível publicar tanto os pop-ups do RD Station no site, como agora os botões de WhatsApp. Então, se você já tiver esse código no seu site, para colocar o botão no ar é só clicar em publicar e ele já aparece ali nas páginas que você escolher. E por último, o benefício de entender um pouco sobre o impacto do WhatsApp nos resultados da sua empresa. Como eu falei anteriormente, com a tela de análises agora é possível entender um pouquinho qual que é o ROI, como que está o retorno sobre investimento do botão de WhatsApp. Show de bola, Laís. Inclusive, uma coisa que eu quis fazer questão da gente mostrar hoje aqui nesse lançamento é porque desde da versão beta em que foi lançada, acho que no primeiro dia que eu recebi esse e-mail da RD, eu já habilitei no meu site. O famoso, eu vou habilitar, já quero ver que eu já achei bom antes de testar. Então, eu trouxe ali para a gente 2 números, em que um é o da 8D, tá? Que é um perfil B2B, em que hoje 22% dos leads convertem no botão do WhatsApp.
seja ele do site ou da landing page. Então, eu optei por colocar tudo com o botão do WhatsApp. Todas as minhas páginas do site da 8D, eles entram com o botão do WhatsApp. E ali, já que a gente está falando também, pô, Marcão, só funcionou na sua agência e, por exemplo, um B2C. Ali a gente já tem um B2C, que é a doutora Asti, é uma pessoa que não tem site, hoje ela não tem nenhum investimento em marketing digital, em nenhuma rede, e a gente desenvolveu uma landing page para ela, e nele está habilitado o botão do WhatsApp. E o número, a vez que eu levantei esse relatório, eu fiquei chocado, porque 52% dos leads converteram no botão do WhatsApp. Isso foi impressionante. E aí eu me fiz uma questão. Será que esse botão do WhatsApp está direcionando pessoas do formulário para lá? E aí o segundo levantamento que eu fiz foi que a taxa de conversão também aumentou, ou seja, tinham pessoas que provavelmente iam sair, abandonar a sua página, o seu site, a sua landing page, e elas foram canalizadas e capturadas pelo botão do WhatsApp. Relembrando os números do da 8D ali, a gente bate 22% das conversões vem do botão do WhatsApp, e a doutora Ashir, que é um B2C, e são duas campanhas diferentes, mas as duas são fundo de funil, o dela tem uma representatividade gigantesca. E agora, no próximo, Marcão, a gente vai falar inclusive... pouco... Oi. Pode falar, mãe. Bem rápido. A gente recebeu uma pergunta que falava justamente sobre isso. Se caso a pessoa não tivesse, caso o cliente, ou enfim, não tivesse site, se dava para integrar o botão direto na landing page. A pergunta foi da Beatriz, então tá aí, Beatriz, a pergunta já foi respondida antes da hora. Legal. E, inclusive, Mari, isso foi um problema inicial, uma dor dessa cliente, que é uma pessoa que até conheço pessoalmente, falou: cara, o cenário agora ficou ruim para mim, eu preciso arrumar alguma coisa, algo para alavancar o meu negócio. E aí, eu não podia criar um site do nada, iniciar todo um planejamento. Falei, cara, peguei o plano Basic lá o Lite, perdão, o Lite da RD, integrei ele com o CRM, até apareceu ali no vídeo um comentário disso, habilitei o botão do WhatsApp e ali a gente já roda uma campanha fundo de funil para ela, e ela não tem site, não tem o Instagram, não tem o Facebook, não tem nada. A única, só tem duas coisas, um é o Google Maps e o outro é RD. Então, esse é um exemplo ótimo que a doutora Axi, que a gente ativou assim, ó, campanha fundo de funil, landing page, botão do WhatsApp, e converteu, papum. E agora a gente vai falar um pouco ali na prática, e eu fiz questão desse primeiro passo que a gente vai, que eu trouxe para vocês, que é tão simples, pessoal. Demorou menos de 1 minuto para eu gravar essa tela. E olha só como que ficou essa configuração do WhatsApp. Já é o novo. Vocês vão ver que ele vai começar agora. Ó. Eu estou na home ali. Esse é o nosso RD da 8D. Então, do WhatsApp. Ali, selecionei. Eu dei um nome porque hoje no 8D a gente está ali com 2, se eu não me engano, mas esse eu fiz questão de criar do zero. Na hora, ele já me habilitou as capacidades de edição e, sendo sincerão, não mudei nenhuma cor por causa do usuário. Eu optei por não utilizar o roxo do 8D, mantive o verde, coloquei o telefone, deixei exibir todas as páginas. A localização que performou melhor no 8D é a padrão que a RD deixou, que é embaixo na direita, publicar. Então, olha que incrível. Em menos de um minuto, a gente tem o botão do WhatsApp já configurado. Então, isso é algo extremamente simples. Quando a Mari, se eu não me engano, acho que foi a Mari que falou que não precisa de código, vocês estão vendo aí uma gravação de tela, do qual é do primeiro clique até a publicação, todo 100% dentro do RD. Então, na minha equipe, não foi desenvolvedor que executou, eu não precisei de abrir nenhuma linha de código, foi clique, habilitou. Então, minha dica, se você ainda não habilitou no botão do WhatsApp, vocês estão vendo, em menos de 1 minuto, você consegue habilitar ele, e pelo menos na minha empresa, isso hoje representa 22% da taxa de conversão. Obrigada, Marcão. Se você ficou com alguma dúvida e quiser mandar para a gente, manda aqui no chat, manda nos comentários. Todas as dúvidas vão ser respondidas e eu, como sou uma pessoa muito aplicada,
Já trouxe as minhas dúvidas de casa. Vocês podem ouvir um cachorro ao fundo, porque nós estamos quarenteners. Eu tô em casa. E aí a vizinhança é assim, a vizinhança é pet lover. E eu já trouxe as minhas dúvidas de casa. Só que antes de eu entrar nas minhas dúvidas, eu queria pegar esse gancho da apresentação da Laís, que trouxe as novidades do botão do WhatsApp no RD Station Marketing. Então eu quero pegar primeiro para Jess, qual é a tua visão a respeito das novidades? Fala para mim. Então, Mari, hoje, principalmente, eu vejo a facilidade, né, do cliente se comunicar agora, do lead se comunicar. Então, você tem uma proximidade muito maior com o teu lead, você consegue criar esse vínculo. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento aí de quarentena, que a gente está se vendo mais distante, né, do nosso cliente ali. Então, ele proporciona isso de uma forma mais fácil. Quem hoje em dia não usa o WhatsApp, então todo mundo usa, é muito mais fácil, até ali no próprio mobile, a gente se comunicar. Então, acho que esse foi um ponto extremamente relevante. E a gente conseguir trabalhar hoje, agora com a nova versão, os campos personalizados também, para personalizar essa comunicação. Então, além de ser uma comunicação muito mais próxima, a gente tem que ter essa personalização. Então, como a própria Laís ali falou, né? Se é uma imobiliária e ela coloca ali no campo personalizado, por exemplo, que o interesse dela é para venda, então a gente consegue direcionar já para uma equipe que vai cuidar ali de vendas, ou então, se for para aluguel, a gente já direciona também. E isso é muito importante com esse campo personalizado e também com os múltiplos botões, né? Então, acho que esses pontos foram essenciais nessa mudança aí do botão, além das análises finais ali que o Marcão trouxe muito bem, que realmente traz uma diferença muito grande no final para o cliente. Chegaremos na parte de análise, chegaremos lá. E tu, Marcão, o que você achou das novidades? Fala para mim. Mário, eu achei incrível e inclusive aquele que eu mostrei da doutora Axi, a gente fez a análise com o plano Lite. Então, por exemplo, na 8D a gente usa uma conta Enterprise e a doutora Axi era uma Lite. Então, quando a gente vai nessa parte de diagnóstico, a gente definitivamente, na hora que lançou, eu falei assim, não, alguma coisa no Lite ali não vai ter algo do tipo, mas muito pelo contrário. Todos os meus clientes do Enterprise até o Lite, todos estão utilizando ali e tem essas possibilidades de levantamento de dados, porque ele traz algo extremamente rico de informação que é a gente entender onde entra, um ponto que ela comentou ali, colocar mais de um botão. Eu já recebi uma pergunta de um cliente que foi assim, Marcão, mas eu tenho um fluxo de dados gigantesco, não vale a pena eu colocar o botão na home, eu vou pegar pessoas desqualificadas, e isso não vai fazer muito sentido. Você pode, inclusive, escolher as páginas em que você coloca. E aí você pode entrar com uma inteligência de mercado, e isso foi o que eu achei incrível agora com essa nova funcionalidade do botão da RD, que, por exemplo, você pode colocar na sua home um link em que leva para o WhatsApp, do qual esse seria um contato, por exemplo, com o chatbot, em que você automatizaria e ali você não teria um gasto de energia e de equipe gigantesco para lidar com isso. E já em páginas mais meio ou fundo de funil, você conseguiria colocar um link em que direcionaria para o número de um vendedor, de um closer, de um SDR, aí vai de acordo com a sua estratégia. Então, isso abriu um leque de possibilidades e os meninos vão até abrir daqui a pouco para a gente, que tem como colocar no lead scoring, no grupo de atividade lá, a pontuação, e isso ficou mais incrível. Parece que estamos falando apenas de um botão de WhatsApp, mas eu queria crescer essa discussão nossa, porque as combinações, e é isso que eu quero focar, as combinações são incríveis. Por exemplo, a partir do momento que você tem, às vezes, um número direcionado para um chatbot na sua home, em conteúdos do blog, em conteúdos que são mais topo de funil, você não precisa de colocar um botão do WhatsApp, às vezes, que leva para um vendedor. E se você tem um fluxo gigante, por exemplo, você pode colocar meio ou fundo de funil com contatos direto para a sua equipe de vendas. Então, quando a gente fala, quando as meninas comentam, tem como ter mais de um botão, isso para mim soa muito maior do que o realmente parece, porque você começa a trazer um nível de qualificação, por exemplo. Eu vou querer mostrar em conteúdos mais correlacionados a fundo de funil, ali eu já vou mandar um botão do WhatsApp para a minha equipe. Essa foi uma dúvida, Mário, que eu recebi de muita empresa, principalmente de porte grande,
que a pessoa tem, às vezes, milhões de acessos no site e fala, pô, se eu for direcionar para o WhatsApp, eu não consigo lidar. Então, quando as meninas estão comentando isso mais de um botão, você tem vários cenários. Esse de imobiliário é incrível, esse de que você pode direcionar para um chatbot é outro. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades que é só você pegar o problema que você tem hoje de atendimento e pensar em possíveis soluções para ele. Achei incrível, Mário. Já temos um embaixador apaixonado pelo novo botão. Traga um prêmio no Marcão. Gente, então agora vamos partir para a parte prática. E aí vocês vão me dizer como é que é feita a instalação do botão para quem já tem a versão beta e como que é possível melhorar a configuração. Marcão? Olha, aparece inclusive lá em cima uma mensagem que ele está te informando que já está na versão beta. E eu, por exemplo, já tinha ele da beta. O que aconteceu? Que eu entrei para conferir as funcionalidades, o canto, por exemplo, um problema comum que as pessoas citam, às vezes, o botão do WhatsApp ficava só na direita, e às vezes a pessoa já tinha um chatzinho ali, né? Então, nesse você consegue escolher, inclusive, as posições. Então, você pode até falar, cara, na minha home eu quero que apareça aqui. Você cria um desse para ali. Então, a gente até colocou um dos slides ali, que era menos de 1 minuto. Você entra lá em converter, lá embaixo tem botão do WhatsApp, e o passo é mega, ultra simples, mano. E essa é uma das funcionalidades mais simples que eu vi de habilitar, porque na hora que você vai avançando, você fala, não acabou, eu pulei alguma etapa. Então, isso já é uma funcionalidade que liberou pra gente, e na hora que ela liberou a nova, eu já falei, tec, avançar, e já habilitei ela pra gente. Legal. Jess, você tem algum comentário a fazer sobre? Eu vejo que, na verdade, foi muito bacana essa atualização. Eu tive um cliente meu que ele fez essa atualização também, e realmente muito simples, ele não teve nenhum tipo de dificuldade, ele estava aguardando bastante, porque para ele fazia todo sentido o B2C e o B2B, porque ele trabalhava os dois empresas, ele ainda falou para mim, eu não coloquei ainda o botão do WhatsApp no meu site, porque eu não tinha, eu preciso de dois botões, um para cada página ali do site, e quando saiu o beta, ele já atualizou rápido, já colocou, então fez todo sentido ali para ele. Realmente tudo isso aí que o Marcão trouxe de como esses dois botões podem proporcionar muitas estratégias diferentes para o cliente é muito legal e muito fácil de ativar. Então, é bem isso, avança, na hora que você vê já foi e você nem percebeu que já fez a atualização. Legal. E agora falando em qualificação, que é possível qualificar os leads de forma mais fácil com os campos personalizados, que dica que vocês têm para compartilhar com o pessoal sobre esse assunto? Acho que principalmente ali o... Desculpa, Jéssica. Pode falar, Marcão, vai lá. Não, vai lá. É o delay. Não, desculpa. Tem certeza? Olha lá, hein? Então, beleza. Vou tentar ficar mais de boinha. Olha só, pessoal, uma coisa que eu fiz durante esse período, na hora que a gente teve um certo volume de cancelamentos, a gente precisava de fazer uma entrada maior de oportunidades e clientes aqui na agência. Um item que eu fiz foi qualquer conversão no WhatsApp eu considerei oportunidade. Qualquer uma. Foi muito simples. Foi lá em segmentação, automação. Qualquer pessoa que converter no botão do WhatsApp é uma oportunidade. Isso eu não tive dúvida. Na hora que habilitou o botão do WhatsApp, eu falei, olha, no momento eu tenho capacidade de atendimento para isso, vou direcionar toda e qualquer conversão do WhatsApp para o meu CRM. Lembrando, isso não é uma regra, isso foi algo que eu fiz durante esse período e ainda não desabilitei. Mas você consegue fazer segmentações de, por exemplo, determinada página que a pessoa estiver, se ela tiver passado, se ela entrou pelo botão do WhatsApp, você consegue adicionar ali pelo lead scoring a pontuação específica para cada ação, ou seja, de página, ou se você pode... Essas são uma das combinações que eu falei, Mari. Você pode pegar o botão do WhatsApp e envolver ele com lead scoring, com segmentação. Então, por exemplo, se a pessoa foi no conteúdo topo de funil e ela converteu no WhatsApp, eu não considero lead qualificado. Ou então a pessoa foi no meio de funil e converteu no WhatsApp, aí você pode marcá-la como um MQL. Então ali a gente tem um print exato da tela de lead scoring, do qual quem tem RD e não está configurado isso, por favor, configure,
que é incrível. Às vezes a pessoa passa por lá, achou que é paisagem, e isso. A RD, para mim, já valeria um investimento só por causa dessa tela, porque ali você consegue fazer combinações incríveis. Então, agora com essa nova funcionalidade do botão do WhatsApp, igual o cenário da empresa que eu comentei que é gigante e tem medo de colocar o botão na home, você consegue inserir ele, por exemplo, no fundo de funil, e quem converter ali, você na hora manda ele como oportunidade. Então, isso para mim, Mário, foi algo que eu já coloquei na agência e está funcionando. Lembrando, isso não é uma regra. Em cada cliente meu, eu fiz uma adaptação de acordo com a realidade dele, porte e capacidade de atendimento. A gente tem até no próximo slide, olha ali que legal, que é o de... A gente tem como é que chama? Que são as estrelinhas através do lead scoring. Eu vou pedir para os meninos colocarem na tela, e você vai ver que a gente consegue, olha só que legal, através do lead scoring a gente tem até essa configuração aí, gente, é linda. Tira print aí, ó, quem não tem o lead scoring configurado, porque isso aí já vale ouro. É que você coloca ali, por exemplo, no perfil, e olha que legal, tem como você marcar pessoa física ou jurídica, por exemplo. Minha empresa, Marcão, é mais... Então, você talvez não precisaria desse tipo de diferença. Mas não, Marcão, minha empresa é mais B2B. Então, se a pessoa está entrando e ela respondeu em uns questionários em que a Laís comentou com a gente que seria possível adicionar no botão, você fala, olha, entrou no WhatsApp, é pessoa física, eu não marco oportunidade. Dispara uma automação. Se ele for do perfil que eu tenho interesse, eu já marco oportunidade. Então, se você não tem isso configurado ainda, tira um print aí, que isso para mim vale ouro. Eu acho que é isso, Mário. Isso ali vale ouro. Por mim, ó, Eric, já vale a assinatura da RD, já vale quase que só pelo lead score e botão do WhatsApp. Eu queria até entrar e puxar esse do Marcão, dizendo que justamente o lead score é minha funcionalidade preferida do RD, disparado. Eu sempre indico para todos os clientes, eu falo, gente, se vocês não estão usando, vamos começar a usar o lead scoring, porque para qualificar o lead é muito bom, justamente essa tela ali que está mostrando esse GIF, ele fala justamente disso. Então o atendimento ali é o campo personalizado, e eu consigo dar qualificar esse perfil, né? Até conceituando um pouquinho o lead scoring para quem não conhece ainda, e tem muita gente aí que usa o RD e ainda não usa o lead scoring, é justamente você dar uma pontuação para ações que o lead faz dentro do teu RD. Então, se ele abre um e-mail, se ele clica, dependendo de onde ele converte, você pode dar uma pontuação para ele. Então, até no slide anterior ali tem a telinha onde eu coloco a pontuação de 1.000 pontos para o botão do WhatsApp. Então, eu posso simplesmente selecionar todos os meus leads que têm 1.000 pontos e transformar eles em oportunidade, entendendo ali, seguindo o raciocínio ali do Marcão de transformar todo mundo em oportunidade. E eu posso fazer isso com várias conversões minhas de fundo de funil. Então, tanto landing page de fundo de funil, eu posso dar essa pontuação, e ali depois essa aba de interesse, né? E aí trabalhar também o perfil ali, que aí é o GIF que vocês estavam vendo. E eu gosto muito dessa funcionalidade, realmente, eu acho que eu 100% aí concordo com o Marcão, porque você consegue ter uma qualificação da tua base que você não teria sem esse tipo de pontuação, entender o perfil que realmente te interessa, né? Tanto para diversos segmentos, quanto principalmente aí o B2B, B2C, que a gente vê que é bem comum aí na área. Então, realmente, se você não usa ainda o lead scoring, já ativa aí, já fala com o seu gerente de sucesso, já conversa aí com a sua agência, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a já colocar isso aí em prática. E se tem algum cliente da Jess assistindo a esse webinar, manda um beijo para ela nos comentários agora, que depois ela vai lá e vai responder todo mundo. Olha, a gente estava conversando, me surgiu uma dúvida. E se por acaso, vamos lá, digamos, se por acaso o meu cliente não fechar no momento do contato via WhatsApp, o que eu faço? A gente poderia talvez trabalhar justamente o fluxo de nutrição com esses leads, né? Então, como você consegue inserir ali num fluxo de nutrição de leads, então numa automação, você consegue inserir o lead por conversão. Então, se o lead veio de um botão do WhatsApp de fundo de funil, por exemplo, de preços, como o Marcão tinha comentado antes, a gente consegue nutrir ali com algumas ofertas também de fundo de funil, quem sabe mandar ali uma oferta especial para ele, através de e-mails automatizados, né? Um processo ali que hoje é possível até você colocar a data que você quer que esse e-mail seja enviado.
Então, é bem bacana essa funcionalidade. E se o teu lead ele veio, por exemplo, de uma página de landing page, de algum conteúdo rico, né? A gente sempre indica colocar ele na página de agradecimento também. Então, se ele veio dessa página, ou se ele veio do teu blog, a gente entende que ele é um lead que ele precisa de uma nutrição um pouco maior. Então, a gente consegue ali trabalhar ele em todas as etapas do funil também, do topo, meio e fundo, através de uma automação de marketing. Tanto vinda por segmentação, quanto ali pela própria condição de entrada ser uma conversão, né? Legal, Gê. Inclusive, uma coisa que eu faço aqui na agência, eu crio uma automação quando a pessoa converte no WhatsApp, e geralmente com um tom muito próximo do que é uma conversa do WhatsApp. Tentando falar, e aí, deu certo a nossa conversa? A conversa com a equipe deu certo? Algo do tipo, para você tentar chamar também a pessoa por outro canal, do tipo assim, e aí, fluiu direitinho a conversa? E às vezes pode ser aquela típica mensagem mandada pelo CEO, do tipo, opa, aqui é o Marcão, você entrou em contato com a gente pelo WhatsApp? Deu tudo certo? Só me responde com sim ou não, sabe? Isso é algo que eu coloco aqui para rodar, porque é uma maneira de você dar um touch na pessoa por outro canal. E às vezes você pode sim mandar material depois, mas eu sempre gosto, logo em seguida, duas opções. Se ele marca oportunidade, eu mando o e-mail, e tem como fazer isso dentro da RD, pessoal, quem nunca fez e-mail, por exemplo, para a oportunidade, informando quem é o dono do lead. Parece bobo, mas, poxa, a Mari converteu no meu site, foi lá no botão do WhatsApp, e ela mandou um WhatsApp na hora. E em seguida veio um e-mail assim, olá, Mari, tudo bem? Seja bem-vindo ao 8D. Obrigado por entrar em contato com a gente. A Gabi, da 8D, vai entrar em contato com você e ver como a gente pode te ajudar da melhor maneira possível no seu projeto de marketing digital. Tcharam! Pronto, a mágica do marketing digital foi. Porque na hora que você vê, você deu um touch na pessoa em 2 canais ao mesmo tempo, você informou quem vai atender, olha que incrível. Você enviou pelo e-mail e ela já está ali no WhatsApp com a pessoa. Então, isso é uma maneira que você consegue não só automatizar, inclusive informar, pessoal. Isso é incrível, porque a pessoa que está ali, às vezes, ela nem sabe com quem ela está conversando, e em 0 segundos ela já vai saber, por exemplo, que a Gabi está atendendo. Legal, obrigada. Minha dúvida foi sanada e agora eu trouxe outra, que aí é da perspectiva do marketing. A gente falou um pouquinho sobre análise lá atrás, agora vamos aprofundar no assunto. Então, como que o marketing pode analisar o impacto do botão na estratégia? Vamos lá. Bom, eu acho que é muito combinando todas essas informações que a gente já colocou aqui, entender um pouquinho mais da característica do canal. Então, se você tem páginas mais de meio de fundo de funil no seu site, você instala o botão nessas páginas, quais são as taxas de conversão que você tem hoje no fundo de funil, no meio fundo de funil? Como que os seus vendedores estão conseguindo abordar e fazer o fechamento dessas oportunidades que o botão gerou? Tem a questão também que o Marcão falou sobre marcar como oportunidade os leads. Então, se eu sei que eu instalei o botão numa página de fundo de funil, eu quero que todas as pessoas que se cadastraram nesse botão sejam consideradas como oportunidade pela minha empresa, eu já vou programar no RD Station Marketing, lá via automação, para que todo mundo que entrar pelo botão do WhatsApp seja cadastrado como oportunidade, e depois eu consigo, se eu marcar essas oportunidades como vendas também, depois eu consigo entender um pouquinho mais de o que essas oportunidades, quanto dessas oportunidades de negócio realmente fizeram o fechamento. Se tudo tiver marcado, identificado ali no RD Station, depois no dashboard você consegue fazer a análise de como é que está a saúde do seu funil de vendas, do seu funil de marketing. Então, tem toda essa questão das estratégias estarem conectados, utilizar o botão do WhatsApp como um canal de conversão, utilizar também o fluxo de automação, como o Marcão falou, para primeiro mandar um e-mail automático ali para esses contatos que se cadastrarem, depois marcar esses contatos como oportunidades e acompanhando como é que está a evolução do seu funil. Sabe uma análise boba que eu fiz, Mário, que foi legal? Foi logo nas primeiras semanas que eu tive o botão no WhatsApp, eu fiquei na dúvida se ele estava
roubando as conversões do funil ou se ele estava adicionando. E uma das maneiras que eu fiz foi exatamente o que a Laís falou, que é olhar a taxa de conversão. Então, o que eu fiz? Lá no dashboard da própria RD, eu acompanhei minhas taxas de conversões, falei certo, né? Sim. E ver como é que foi a evolução delas, porque no meu caso e naquele que eu trouxe o case da doutora Axi, em ambos a gente teve um aumento da taxa de conversão geral. Então, a primeiríssima análise que eu fiz, e isso eu acho que a porcentagem tem muito a ver se o seu negócio é B2B ou B2C, do qual eu achei que o da 8D, por ser B2B, eu achei que não ia impactar tanto, ele aumentou, ou seja, nós passamos a ter visitantes do site que provavelmente iam embora virando lead, e em casos igual a Dr. Ashir, que é B2C, a gente teve um volume muito maior de pessoas convertendo no botão. Então, a primeira análise, se eu puder recomendar, qual que seria a primeira análise a se fazer com o botão do WhatsApp é rodar um mês inteiro e acompanhar se a sua taxa de conversão teve aumento ou não. Em todos que eu analisei no 8D, todos os nossos clientes, e a nossa página da RD, ela vai assim que a gente está, acho que tem, sei lá, esqueci quantas contas a gente tem, mas enfim, todos em que nós instalamos foi positivo. Então, a gente teve um aumento da taxa de conversão geral. Então, se eu puder uma dica sobre analisar, a primeira que eu faria é rodar um mês inteiro e analisar se ele acrescentou a sua taxa de conversão e quantos por cento dos seus leads foram por lá. Isso pode ser até um indicador, Mar, de como que, né, o gestor de venda pode direcionar a energia da equipe para o WhatsApp, porque a gente teve um volume de pessoas tendo que se adaptar rapidamente para o WhatsApp, para a venda, coisas que às vezes não eram, e esse pode ser um excelente indicador do tipo, cara, essa dentista jamais poderia abandonar o WhatsApp como ferramenta. Então, isso pode ser um indicador, inclusive, de energia que você deve gastar e colocar sua equipe, treinar, enfim, colocar ferramentas a mais para isso. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho de métrica, a RD ela também tem uma ferramenta que é um funil de vendas, né, onde você consegue comparar as suas métricas ali do funil com o teu segmento. Então, é bem simples, você preenche ali as tuas informações de funil, coloca até o teu ticket médio e ele te dá esse percentual comparando com o teu segmento. Então, ali, por exemplo, o segmento eu coloquei de software e cloud, então dá aquele número ali. Então, ela é super simples de usar, você só tem que colocar ali o segmento certinho, você pode testar outros segmentos também, é uma coisa que eu indico aí para os meus clientes, que às vezes, né, a gente fica entre um segmento e outro, atua com mais de um produto. Então, é interessante você usar também essa ferramenta para entender quanto das suas oportunidades estão convertendo em vendas e ver quanto que está vindo ali do WhatsApp, enfim, acho que é bem interessante aí dar uma olhada também. Demais, gente, obrigada. A gente está encaminhando para o fim, porém, a gente recebeu algumas perguntas de alguns clientes, uma já foi respondida, que foi da Beatriz, que a gente respondeu lá no comecinho, mas agora eu vou trazer essas novas perguntas que chegaram, que eu acho que podem agregar bastante a esse nosso papo. E aí eu jogo a pergunta, responde, quem pegar a bola primeiro pega, tá? Então a Jéssica, a tua xará, Jess, ela perguntou se ela consegue criar segmentações diferentes para cada botão. Vou responder essa. Sim, ela consegue. Quando você cria o botão, você vai dar um nome para esse botão de WhatsApp lá dentro dessa conta e esse nome vai virar o identificador de conversão. Então, você consegue na tela de segmentação, utilizando o critério de conversão, lá vai ter a lista, o nome de todos os botões e outras ferramentas de conversão que você e não só pelos botões, mas como a gente já falou bastante aqui sobre qualificação também. Então, por exemplo, voltando no exemplo da imobiliária, um botão que tenha a pergunta de motivo de contato. Eu consigo fazer uma segmentação de quem se cadastrou nesse botão e que falou que o motivo de contato é locação, para que eu consiga entender quantas pessoas se cadastraram com aquele objetivo e por outros objetivos também, para fazer uma análise dessa quantidade e estimar, por exemplo, no seu mês, se houve mais oportunidades, mais pessoas interessadas em locação, em venda ou qualquer outra característica do seu negócio. Beleza. A Patrícia, ela trouxe o seguinte caso. Eu tenho um time de 5 vendedores. Como distribuir entre eles os contatos que vêm pelo novo botão? Hoje a gente Você quer levar essa, Jess? Tá contigo. Vou lá.
A gente tem algumas ferramentas parceiras da RD, né? Então a gente tem ali a nossa App Store, onde você consegue encontrar. E para fazer essa distribuição, a gente conta aí com a ferramenta Hug, que ela faz essa distribuição, né, de conversas entre a sua equipe de vendas. Então, o intuito ali do botão do WhatsApp é justamente a gente conseguir ter essa captação dos leads para dentro do RD e você não perder esse contato, né? Então, além de você ter o contato comercial ali, você também ter esse contato dentro da tua base de leads para depois nutrir, né? Caso até não saia uma venda no momento, mas enfim, a gente trabalhar essa nutrição e essa distribuição a gente contei também com os nossos parceiros na nossa App Store e aí a gente destaca a Hug que ela consegue fazer essa distribuição aí também. E é bom pontuar, Mari, que isso é uma barreira pós-RD. Eu acho interessante a pessoa ter algo bem claro assim no mapa dela ali do SLA, dessa entrega, que a RD capturou ali, salvou dentro da RD e deu a conexão direta para o WhatsApp, e a partir desse momento, se você tem um problema ou uma necessidade, entenda que você tem uma característica logística e existem softwares só para isso, tá? Então aí a gente já está falando dentro do WhatsApp, só queria deixar claro que eu já tive cliente que confundiu. Então agora a RD está dentro. Existe esse direcionamento, ele captura o lead e direciona para onde você quiser. Então, quando já é algo assim, tem mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10, enfim, quantos atendentes for, aí a gente já está falando de uma ferramenta específica de gestão interna logística do WhatsApp, tá? Eu acho legal clarear isso, porque às vezes a pessoa acha que isso vai rodar lá dentro da RD e não é. Importante, ponto bem importante. E para finalizar, então, a pergunta do João Lucas, e pelas minhas contas aqui sobrou você para responder, Marcão, já fica ligado. Então, é possível enviar um e-mail automático após a conversão no botão? Sim, através da automação. Você vai lá e coloca, assim que a pessoa converter em tal botão do WhatsApp, ele recebe um e-mail logo em seguida. E o legal disso, agora com essa nova funcionalidade, ter mais de um botão, igual o exemplo da imobiliária, você pode ter um e-mail automático com um tom e o cenário todo falando sobre aluguel, e quando a pessoa converter no botão, por exemplo, de compra, ela pode ter ali todo o contexto, mensagem e as palavras focadas na compra. Então, sim, é possível, e agora aumentaram as possibilidades, que é você fazer automações e segmentações diferentes. Espero ter respondido, Mari. Eu quero dizer que se você, amigo telespectador, tem uma imobiliária e gostaria de patrocinar esta live, porque foi falado de imobiliária hoje. Várias dicas aí para sua estratégia. Exatamente, imobiliárias vem, @imobiliárias chega. Gente, então eu acho que é isso, a gente finalizou o nosso assunto, todos os assuntos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo hoje aqui assistindo a gente, principalmente a presença dos meus convidados ilustres, Marcão, Laís e Jess. E considerações finais, vou pela ordem aqui primeiro, Jess. Acho que para finalizar aí, depois de todas essas informações que a gente trouxe aí maravilhosas sobre o novo botão, justamente se você não ativou ainda, ative o seu botão do WhatsApp, personaliza ele, usa ele para qualificar os seus leads, né? Usa como uma ferramenta realmente de conversão. Então, conta aí com o seu gerente de contas, conta com a sua agência para te ajudar nesse processo, mas eu tenho certeza que essa estratégia aí com o botão do WhatsApp vai te trazer resultados muito positivos. Você vai conseguir também nutrir os seus leads e é um novo canal de conversão aí para você. Bom, de dica que eu queria colocar aqui, dica final é teste o botão do WhatsApp. Então, agora com todos esses recursos de poder personalizar, teste em qual posição do seu site que ele funciona melhor, quais são os textos ali no topo do formulário que mais estimulam o contato das pessoas, teste com campos diversificados também, em diferentes páginas, para entender quais são as páginas do seu site que tem uma performance melhor com o botão do WhatsApp, quais são os tipos de texto que mais atraem pessoas, um público qualificado, pessoas que estejam interessadas nos seus produtos ou nos seus serviços, e a partir desses testes aí você consegue identificar qual que é a melhor direção da sua estratégia para utilizar o botão de WhatsApp. E a minha dica, se tem uma palavra, é igual aqui, uma palavra, 2 palavras, parabéns, não é isso, instala, criatura, vai lá em configurações, instala isso,
Um dia eu fiz um webinar perguntando e mais 50 pessoas não tinham instalado. Faz o seguinte, instala e depois você tem as dúvidas, abre um suporte, pergunta o primo, tio, colega, galinha. Então vai lá e instala isso, porque na minha empresa isso hoje representa 22% dos meus leads. É coisa demais, Mário. Então isso é muito representativo. Então para uma empresa que a gente está no atual cenário, desejando ter mais leads, mais oportunidades, às vezes a gente tem uma solução simples aí e fica, mas o meu problema... Tá na dúvida, cara, instala. Depois que você tiver o problema lá de administrar muitos WhatsApp, aí você pensa na solução, no chatbot, na integração, mas a minha dica é instala, depois você vai configurando os a mais, automações, e vai fazendo isso, porque eu, no dia que eu vi que lançou, fiz assim, mas instalei, ótimo, deixa eu entender agora. Mas já estava ali captando lead, já estava mandando mensagem. Então, minha dica é instala, criatura. Ah, adorei. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Chame mais vezes, que eu adoro aparecer, e adoro conversar, e adoro aprender também. Aprendi pra caramba. Parabéns pelo lançamento, todo o time da Laís. E a gente se vê numa próxima. Gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal.